Senhores, vamos elevar nosso pensamento ao plano astral superior da casa, agradecendo aos mentores pela oportunidade de aprendizado e agradecendo pelo clima de paz, serenidade e entendimento que nos é concedido. Solicitamos ainda a Jesus Cristo, nosso Mestre, o médico da terra, o condutor das almas, que despeje sobre cada um de nós a sua luz de conforto e de consolo. Que assim seja. Senhores, boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador. Essa parábola foi narrada em 3 evangelistas: Mateus 13, 3 a 9, Marcos 4, 2 a 9, Lucas 8, 5 a 8. Esta é uma parábola que o próprio Jesus Cristo explicou claramente seu significado. E nós temos isso em Mateus 13, 18 a 23, Marcos 4, 13 a 20 e Lucas 8, 11 a 15. Vamos usar o que está em Mateus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas a queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, senhores, a parábola do semeador é a primeira e talvez a mais famosa das 32 histórias contadas por Jesus Cristo. Alguns chegam a dizer que é a parábola das parábolas. Por quê? Porque a parábola do semeador é a resposta antecipada de Jesus à pergunta que faríamos hoje. Qual a grande pergunta? Bem, por que vemos hoje a desagregação da família, a depressão, as doenças neurológicas se espalhando, as drogas em todos os meios sociais, a crueldade, os crimes, as guerras? Como chegamos a esse ponto de desorganização social, a corrupção campeando em toda parte, os roubos, assassinatos e tudo mais? Parece um pandemônio, e é. E não é que esta parábola responde por que chegamos a esse ponto? Parece incrível, mas Jesus se antecipou por 2000 anos e nos deu a resposta. E deu a resposta nessa parábola, a parábola do semeador. E do que trata essa parábola? Trata da divulgação das verdades evangélicas e de como nós as recebemos. Cada um de nós recebe estas verdades consubstanciadas do Sermão da Montanha, de acordo com o nosso estado espiritual íntimo, representado pelo terreno. E de quais sementes, de quais verdades nos fala Jesus? Fala Jesus dos pobres de espírito, dos mansos, dos que têm sede e fome de justiça, dos que têm misericórdia, dos pacificadores, dos que têm limpo o coração. Para estes está destinado o reino dos céus, a felicidade. Eis a revelação simbolizada pelas sementes do semeador. Mas Jesus não só nos instruiu, ele exemplificou com o seu comportamento. E ainda essa parábola tem uma sutileza. A parábola trabalha com uma progressão em degraus. O primeiro degrau é a parte do terreno que não permitiu que a semente penetrasse. O segundo e o terceiro degrau também não permitiram a geração de frutos, que só haverá no quarto degrau. E aí nós já podemos depreender que todos os processos escritos nesta parábola ocorrem dentro de nós, no mundo interno, dentro de nós. Para entender essa parábola, precisamos fazer uma viagem no tempo e na geografia. Em primeiro lugar, devemos saber que a linguagem do mundo oriental, ela é simbólica, não é cartesiana como a nossa. Semente não é semente, representa o ensinamento. Terra não é terra, representa um campo íntimo, e assim por diante.
Entender a simbologia do que foi escrito nos leva a compreender o que Jesus estava dizendo. E aí alguém pergunta, por que eles não falam de maneira mais direta? Eles poderiam responder com outra pergunta. Por que vocês têm que ser tão diretos? Senhores, cada povo tem a sua cultura própria. Temos que respeitar cada uma delas, cada idiosincrasia de cada povo. Em geral, as parábolas que falam em agricultura têm a ver com a revelação divina, com o processo como Deus orienta seus filhos, espiritualmente falando, dando rumo às lições morais, espirituais, conselhos, tudo isso representado pela semente. Aquela minúscula semente que, somente após ser acolhida por uma terra dadivosa, poderá render os frutos esperados pelo agricultor. E nesta parábola, Jesus compara a sua ação reveladora, na qualidade de emissário máximo do poder divino, o porta-voz da divindade, à atividade de um agricultor. Ele é aquele semeador que saiu a semear indistintamente. Lança suas sementes de luz a todos os corações, mesmo para aqueles que não estão preparados para receber as suas orientações. Em segundo lugar, precisamos entender como era o povo e a agricultura daquela época. Jesus, dentro da sua missão na terra, circulava entre os camponeses na Galileia, camponeses que viviam na agricultura, no árduo trabalho junto à terra, trabalho manual, diga-se de passagem, mas tinham uma profunda sensibilidade religiosa. Eles ouviam histórias de fundo moral extraídas do Velho Testamento. Como exemplo, vejam só que era habitual a mulher judia rezar em voz alta enquanto cozinhava, para que o alimento fizesse bem ao corpo e à alma. Também é necessário extrair as características essenciais da agricultura na época para entender a parábola. O terreno, senhores, não era preparado antes de ser lançada a semente, pelo contrário. Depois da colheita, depois que a terra foi pisoteada, depois que os animais circulavam pelo campo, depois que as ervas daninhas brotavam no terreno, só então o agricultor lançava sobre aquele terreno desorganizado a semente. E então vinham com um animal, puxando uma espécie de arado que sulcava a terra, deixando ela preparada para a germinação e posterior crescimento da planta. Na agricultura de hoje, nós sabemos que fazemos completamente diferente. O lavrador prepara antes o terreno, arando, adubando, acertando o pH do terreno com calcário para depois lançar a semente. Pois nessa parábola encontramos o semeador que sai a semear em terra não preparada. E porque não está preparada, as sementes tanto podem cair à beira do caminho, que é o caminho por onde passaram os lavradores da colheita anterior. Outros caíram em um solo pedregoso, onde não havia profundidade da terra. Essas sementes germinavam, mas logo secavam na presença do sol. Outra ainda caía nos espinheiros e ervas daninhas, que cresciam junto ao terreno. Também não chegavam a dar frutos. E ainda uma quarta parte caía sobre a terra fértil. Esta sim dava frutos. Mas mesmo assim, os frutos eram proporcionais ao valor da terra. 100, 60, 30, dependendo da qualidade da terra. O bonito dessa parábola é que Jesus compara a ação orientadora divina a um semeador. A semente é lançada indistintamente, ou seja, as revelações espirituais são concedidas a todos os filhos de Deus, sem nenhum privilégio, de forma irrestrita. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel chega a dizer o seguinte: Deus ama igualmente tanto o verme como o anjo que o representa junto ao verme. Cada um vai receber essa semente de acordo com a qualidade da sua terra, ou seja, da qualidade do seu terreno íntimo. E ainda mais, cada um vai produzir segundo os potenciais do seu espírito.
Mas qual é o terreno e qual é a semente? O terreno não é nada mais além do coração. E as sementes são os ensinamentos do semeador. E isso nos leva a uma reflexão muito profunda de que a atividade do Evangelho tem muito a ver com as virtudes necessárias para um bom agricultor. Entre essas virtudes, a fé e a confiança no alto. Confiança nas chuvas que virão, no sol, nos nutrientes e que teremos uma boa colheita. Cabe a nós reconhecer o tipo de terreno que está onde está a nossa terra íntima. E aqui a terra íntima significa o coração. Aquele órgão que, para a cultura judaica, é capaz de ouvir, assimilar, refletir e também devolver, de dar uma resposta ao estímulo semente, orientação semente, revelação semente. Também na interpretação de Kai Bar Schutel, identificamos os 3 terrenos humanos que impedem que a semente frutifique. É, portanto, a parábola que trata exclusivamente da nossa responsabilidade individual, no que diz respeito à nossa evolução ou estagnação. Nesta parábola, podemos compreender a verdadeira dimensão da doutrina espírita, porque ela mostra as fases ou degraus de aprendizagem que os adeptos percorrem até atingirem a condição de espírita. Espírita, que não é um título, nem muito menos um simples reconhecimento formal dados pelos centros espíritas através de livros, cursos, preleções. Esses são apenas os meios e não os fins de chegar à condição de espírita. O conteúdo do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, é o nosso futuro, senhores. Nós um dia seremos o que o Evangelho nos apresenta, porque nós viveremos como bem-aventurados. Isto é determinismo, isto está decretado. É o livre-arbítrio de Deus, não adianta reclamar, é a vontade soberana dele. Nós escolhemos o modo e o tempo, mas teremos que evoluir. É a lei da evolução, é uma lei natural para todo o universo. A roda da evolução é inexorável. Se nós estacionarmos, ela nos alcança e nos arrasta pelo sofrimento. Para acompanhar a evolução, basta aceitar as verdades que Jesus nos deixou, simbolizadas pelas sementes. Mas como fazer isso? Bem, pode-se dar uma sugestão, é seguir um manual. Mas como? Existe um manual de como progredir? Existe, está ao nosso alcance. Parece incrível, mas esse manual está ao nosso alcance. Mas que manual é esse? O Livro dos Espíritos. Acredito que isso não seja uma surpresa para nenhum dos senhores. Aqui vemos que a parábola do semeador sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a diferenciá-las pela boa vontade com que recebem as novas espirituais. Alguns se negam a receber, outros as recebem com desprezo e outras as recebem com boa vontade, esperançosos dos frutos que colherão. Interpretamos o semeador como Jesus e seus seguidores, os que falam em seu nome e pregam a sua palavra com a autoridade moral que o Cristo ensinou. Essa parábola do semeador, Jesus mostra o começo do caminho, a germinação da semente, a ser percorrido para a evolução espiritual, tendo por meta a perfeição e considerando as diversidades evolutivas do ser humano, representadas pelos diferentes tipos de solo. O semeador divino é Deus, é Jesus, nosso orientador maior, guia e modelo de perfeição para toda a humanidade terrestre. A semente é seu evangelho, entendido como roteiro de vida. Assim, o processo evolutivo espiritual passa pelo acolhimento da semente, a palavra retratada pelos ensinamentos de Jesus. Os 4 campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. Cada ser, apresenta determinado tipo de solo, conforme o seu grau de evolução. E hoje aqui trataremos apenas daquele grupo de pessoas a que Jesus se referia, cujo terreno era ao pé do caminho.
como dizia a parábola, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. Aqui começamos a entender a parábola, porque a semente que caía no caminho não era um caminho fora do terreno da semeadura, era um caminho no terreno, onde o semeador pisou na colheita anterior, onde quem colheu deixou as marcas dos pés. Nesse pedaço de terreno que está sendo cultivado, as sementes sequer germinam. É o estágio mais primitivo do homem que não aceita as revelações do Evangelho. As outras 3 possibilidades sobre as pedras, no meio de espinhos e na terra fértil, essas serão estudadas em palestras seguintes a essa que estamos vendo hoje. Neste tipo de solo, ao pé do caminho onde as sementes caíram, simbolizam as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante toda a existência. Aqui vemos os indiferentes. Eles se aproximam do Evangelho, ouvem as lições e se retiram. Seus corações não sentem os sentimentos e, talvez por comodismo, até por preguiça, acham fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. São pessoas que, alheias, ouvem falar do Evangelho, mas que se mantêm indiferentes a seus ensinos. Guardam em si a promessa de produzir quando as provações ou conhecimentos lhe marcarem a existência. Mas, apesar desta indiferença humana, o semeador continua na sua missão de semear, oferecendo oportunidades a todos que estiverem dispostos a conhecer o Evangelho. Resumindo, então o texto fala que as sementes caídas ao pé do caminho serviram de alimento às aves. Não chegaram, pois, a germinar. Ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. E independente da indiferença humana, o semeador continua sempre na sua missão de semear, em todos os solos e em quaisquer circunstâncias, sem aguardar os resultados, oferecendo oportunidades a todos que estiverem dispostos a conhecer o Evangelho. Essas oportunidades são convites para se proceder uma reforma íntima, pela renovação espiritual durante a nossa luta diária, e que representam bênçãos divinas que dependem da nossa capacidade de ver e ouvir para saber aproveitá-las. Somente reencarnações sucessivas de aprendizado poderão reajustar os situados ao pé do caminho. Reajustar para as realidades espirituais e para a importância do Evangelho. As oportunidades são apresentadas, mas cada ser é dono do seu destino e, pelo livre-arbítrio, é responsável por escolher o caminho do aperfeiçoamento moral e espiritual ou o caminho da idolatria à matéria. Estamos sendo convidados a reconhecer qual o nosso terreno, nosso solo íntimo, qual é? Estamos situados ao pé do caminho? Bem, é só analisar nosso comportamento para se ter certeza. Somos materialistas? Nós temos objetivos materialistas ou espiritualistas? É preciso dizer que os objetivos que nós aceitamos para esse estágio na Terra são 2: promover nosso aprimoramento moral e nosso aprimoramento intelectual, através do estudo, do trabalho e do relacionamento com as outras pessoas. Mas isso é o que nós acertamos antes de encarnar. Senhores, a Terra não é um hotel 5 estrelas, não é um resort. É um ambiente de trabalho, trabalho intelectual e trabalho moral. Sim, mas são esses mesmos meus objetivos? Estão lutando por eles? Ou caí na insensatez da teologia da prosperidade? Por essa teologia, nós estamos na Terra para conseguir prosperidade através do exercício do poder, acumulação de riqueza e perpetuação da beleza.
Senhor, existe alguma coisa mais materialista do que isto? Mais materialista do que essa teologia? Vejam que essa é uma outra visão de vida, é a visão materialista, totalmente oposta à visão que Jesus Cristo implantou na humanidade e que está deixando de herança o mundo como nós vemos hoje. É preciso se dizer que foi no século XIX que surgiu nos Estados Unidos essa corrente teológica da teologia da prosperidade. Ela defendia e defende ardorosamente o acúmulo de riquezas materiais na terra, no exercício de poder e da perpetuação da beleza. Para quê? Para atingir a felicidade. O interessante, muito interessante, é que os meios de comunicação perceberam já há longo tempo essas inclinações do ser humano para as aspirações de dinheiro, beleza e poder. E assim eles embutiram em suas propagandas para vender produtos uma sinalização que nos permite chegar lá. Então surgiram sistemas de propagandas, de sistemas de apostas, loterias, empréstimos bancários, sistemas de poupança, que prometem nos tornar ricos, ainda mais ricos. Surgiram propagandas de cremes, aplicação de luzes, botox, silicone, comprimidos antioxidantes, anti-envelhecimento, anti-rugas, que prometem te deixar 20 anos mais moço. Não acreditem, porque não existe uma forma de driblar as leis biológicas do envelhecimento. É como se isso fosse possível. Operações plásticas que escondem as rugas, mas deformam a fisionomia. Eles não estão vendendo um creme para deixar a pele saudável. Eles estão vendendo um creme dando a ideia de que haverá um rejuvenescimento. Surgem propagandas que fazem associação da posse de um carro com o poder. A pessoa senta, pega o volante e sente o poder. A surpresa vem depois com a despesa da oficina. Até pouco tempo atrás se fazia associação do cigarro com o estado social mais elevado. Hoje, se você adquirir um eletrônico mais moderno, implicitamente, subrepticiamente, está ali a ideia de que você será alvo da admiração dos seus companheiros. Mas o interessante é que essa preocupação em ter dinheiro, em ter beleza, em ter poder, nos traz uma consequência muito importante. A consequência é o exagero na sua busca, que pode nos levar a uma inesperada dependência psicológica, ou seja, a um vício. Quanto mais dinheiro tem a criatura, mais enjambra meios de conseguir ainda mais. E começa a viver em função disso. Visita todos os dias o seu saldo bancário, verifica as ações da bolsa, verifica os lucros de ganhos e perdas. Quanto mais tem, mais quer. O que leva uma pessoa com $1 milhão em conta corrente se preocupar em ganhar ainda mais? Não vai conseguir utilizar todos esses recursos, que, aliás, não vão passar pela aduana que nos espera logo adiante, e nos espera a todos. Já viram o desespero de um artista quando a fama inicia a declinar? Faz de tudo para voltar ao auge. Criou uma dependência da fama, criou uma dependência do poder, não consegue viver equilibradamente sem esse poder. Já viram os esforços que as pessoas fazem quando inicia o processo visível de envelhecimento? É ginástica, é massagem, é banho de luz, é banho de sal, são cremes de todas as formas, e a ansiedade batendo a porta, e às vezes a depressão. Esse é o típico comportamento das pessoas que trocaram o objetivo de se aprimorar moralmente, intelectualmente, pelo objetivo do prazer, da riqueza, poder e beleza. O que o indivíduo não se dá conta é que quanto mais ele luta para ter, mais se esquece de ser e mais se infelicita. Nós vamos supor agora que o indivíduo alcançou o tal alvo de poder, riqueza e beleza. E depois de conquistada esta prosperidade, o que acontece? Os que conseguem conquistar posses materiais, poder e uma boa aparência,
passam a empregar o seu tempo e sua saúde em mantê-los de forma até obsessiva e com sérias consequências ao equilíbrio psicológico. Mas será que encontrarão a felicidade na prosperidade material? Nós conhecemos muitos casos, os senhores devem conhecer também, de pessoas que chegaram ao topo, mas a surpresa veio de não encontrarem lá felicidade. Depressão, drogas, suicídio foram os maus frutos que colheram. E aqueles que não lograram conseguir esses objetivos estabelecidos pela sociedade materialista, esses se tornaram infelizes e frustrados por se julgarem incapazes. Aí vem a ansiedade, o sentimento de inferioridade, a depressão. 2 resultados igualmente desastrosos para o nosso equilíbrio emocional. Mas o impressionante é que muitas ordens religiosas se renderam à teologia da prosperidade. Não há nada mais materialista do que isso. Porque é exatamente a riqueza, a beleza e o poder que nós deixaremos na aduana quando desencarnarmos. O caixão não tem gavetas. Ou você quer ser o defunto mais rico do cemitério? Isso sem falar que ao acordar do outro lado da vida, sem as suas posses, sentirá uma espécie de síndrome de abstinência. Eu tinha tudo e agora não tenho nada. E não tem mesmo. Só levará o conteúdo moral e intelectual consigo. E terá que viver com isso. Conta-se o caso daquele rico e poderoso empresário que desencarnou e encontrou no plano espiritual o seu protetor. A preocupação dele era onde morar. Onde vou morar? Perguntou o protetor. O protetor, calmo, disse, não te preocupe, meu amigo, nós já temos um lugar reservado para ti, podemos ir agora até lá se você quiser. Não, eu quero. E saíram caminhando por uma alameda. Em certo ponto, o nosso ex-empresário encontrou seu antigo jardineiro em uma casa deslumbrante. Mais adiante, numa outra casa muito bonita, encontrou seu antigo motorista. Bem, pensou o empresário, o antigo empresário. Se meus empregados ganharam moradias desse tipo, só quero ver o que me aguarda. Estou ansioso. Caminharam mais algum tempinho e pararam à frente de um tuguio, pobre e mal formado. Aqui está a sua moradia, disse o protetor ao seu pupilo. Mas como pode? Se meus empregados têm casas muito melhores do que essa, por que a minha é tão pobre? Meu amigo, é que aqui nós construímos as residências com o material que vocês nos enviam da terra. Mas nós temos que ver um pouco do outro lado também. É claro que nós estamos vivendo num mundo material, temos que nos adaptar à matéria. Então não há nada errado em lutar por um patrimônio. Não há nada errado por lutar por um cargo de chefia. Não há nada errado por lutar por uma pele saudável. Nada errado nisso. Mas esses não podem ser nossos objetivos primários. Eles são definitivamente secundários. Os primários correspondem ao nosso aprimoramento moral e intelectual. Mas não adianta alguém chegar aqui falando, existe espírito, nós somos imortais, temos amigos espirituais. Enquanto você não sentir isso nos dias de maior tristeza da sua vida, os ensinamentos de Jesus Cristo têm que ser como uma injeção na veia, tem que entrar na corrente sanguínea. Não basta ficar na área da racionalidade. E aqui nós temos um segredo da ação divina. Nós falamos todo momento que as sementes teriam que dar frutos. Mas que frutos essa parábola fala? Eu poderia listar uma classe de frutos, não temos tempos aqui. Toda a humanidade anseia por esses frutos. Por exemplo, a paz. Porque é um fruto muito saboroso. Quer um outro fruto maravilhoso? Alegria.
Quer um outro fruto maravilhoso também? A fraternidade. Quer outro, ainda maior? A felicidade. E outro fruto, o suprassumo dos frutos dessas sementes, o amor. Bem, senhores, a continuação dessa parábola será dada em palestras posteriores, como falamos. Aqui nós encerramos o que nos competia e, elevando nosso pensamento ao alto mais uma vez, agradecemos ao plano espiritual superior dessa casa pelo clima de paz, serenidade, entendimento e compreensão que nos foi concedido. Pedimos a esses mesmos espíritos superiores que nos mantenham em uma vibração de alta frequência durante toda a semana. E por último, pedindo a Jesus Cristo, nosso Mestre, o médico da terra, o condutor das almas, que despeje sobre cada um de nós e nossos familiares a sua luz de conforto e de consolo. E que Deus seja louvado. Que assim seja.